Olá, tudo bem? Aqui é Rafael Pai, vamos direto à principal notícia do dia. CPI da Covid. Aziz manda prender ex-diretor do Ministério da Saúde sob acusação de mentir à CPI. Roberto Dias foi convocado a dar explicações sobre acusações que teria pedido propina em negociação de vacina e pressionado o servidor do Ministério a liberar Covaxin. Ele nega acusações. O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, PSD Amazonas, determinou nesta quarta-feira, dia 7, a prisão do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. Segundo Aziz, a decisão foi tomada porque Dias mentiu e cometeu perjúrio, isto é, violou o juramento de falar a verdade. Roberto Dias foi levado para a Delegacia de Polícia do Senado e até a última atualização de reportagem não havia deixado o local. Esta foi a primeira prisão determinada pela CPI da Covid. Nesse caso, trata-se de crime afiançável, isto é, ele poderá deixar a prisão após pagamento de fiança a ser estipulado pela autoridade policial. Roberto Dias foi convocado a dar explicações sobre as acusações de que teria pedido propina de $1 por dose de vacina em negociações e teria pressionado um servidor do Ministério a agilizar a aquisição da Covaxin, vacina produzida na Índia. Durante o depoimento, Aziz acusou Roberto Dias de ter mentido e ter omitido informações da comissão. Abre aspas, chame a polícia do Senado, o senhor está detido pela presidência da CPI, fecha aspas, afirmou Aziz a Roberto Dias. Agora, meus queridos, vamos lá. Tem que ter uma CPI da Covid? Tem que ter. Concordo com isso, tem que ter. Mas, não querendo ser bolsominion, porque eu não sou bolsominion, por que não investiga? Na verdade, assim, eu espero que a investigação se alastre para todos os patamares da política. Governadores, prefeitos. E outra coisa, é muito imoral, né? O senhor Omar Aziz mandar prender alguém. Quem é ele? Vou falar quem é ele. Omar José Abdel Aziz é um engenheiro civil e político brasileiro. Filiado ao PSD, é seu líder no Senado Federal. Membro de uma família... Isso aqui não importa. O que importa é o seguinte. Aqui, ó. Em 2016, votou a favor do impeachment da então presidente Dilma e a favor da PEC do teto dos gastos públicos. Em 2017, votou a favor da reforma trabalhista. Em outubro de 2017, votou a favor da manutenção do mandato do senador Aécio Neves. Olha só, votou a favor da manutenção do mandato do senador Aécio Neves. Qual a competência que Omar Aziz tem para prender outra pessoa? Para mandar prender outra pessoa? Não tem competência, não tem moral para isso. Calma aí. Tem mais uma coisa aqui, ó. Aqui, ó. Em 2019, foi indiciado por desvio de mais de 200 milhões da saúde do estado do Amazonas. E a esquerda fica, sabe, com tesão, vendo essas pessoas supostamente indo contra o governo Bolsonaro. Sabe qual é o problema? Direita e esquerda não estão brigando por um Brasil melhor. Esquerda e direita estão brigando pelo seu ego. Essa é a questão. Entendeu? Por exemplo, a esquerda, por exemplo, o PT, vou resumir em PT. O PT poderia muito bem fazer uma autoanálise, uma autocrítica dos 16 anos que se governou o país. Mas não. Para eles, para as lideranças petistas, foi tudo às mil maravilhas. Nada aconteceu de errado, o Brasil ficou maravilhosamente bem. Entendeu? Outro exemplo aqui, ó, Renan Calheiros. Esse foi o Omar Aziz, indiciado por desvio de 200 milhões da saúde do Amazonas. Agora vamos lá, Renan Calheiros, cara. Aí a esquerda quer que a direita caia. Vocês querem que o governo Bolsonaro caia. Ok. Aí quem vocês torcem... E de que lado vocês estão? Vocês estão do lado do Renan Calheiros. Cara... Vocês estão do lado do Renan Calheiros, cara. José Renan Vasconcelos Calheiros é senador por Alagoas, ex-presidente do Senado Federal e a partir do dia 29 de junho de 2017 deixou a liderança do partido na casa. Não é isso que eu quero ler não, calma aí, cadê a parte aqui ruim? Aqui, ó. Em 1º de dezembro de 2016, por decisão do Supremo Tribunal Federal, se tornou réu por peculato. No mesmo mês, o partido Rede Sustentabilidade, Rede, entrou com uma liminar que pediu o afastamento de Renan Calheiros da presidência do Senado. A ação impetrada pela Rede teve votos da maioria dos ministros do Supremo. Eles entenderam que réus não podem estar na sucessão da presidência da República. Okay? Então, tipo,
vocês, para derrubar um governo que foi democraticamente eleito por 58 milhões de pessoas, as pessoas fazem pacto até com o demônio, cara. Omar Aziz, olha quem tá à frente, Omar Aziz, Renan Calheiros, à frente. Aí fica disputando Renan Calheiros contra Flávio Bolsonaro. Dois bostas discutindo quem é o pior ali na CPI. Porra, brincadeira, cara. Não dá. E, tipo assim, eu não quero defender o governo do Bolsonaro. Quem assistiu aos meus últimos vídeos viu que eu não defendo o Bolsonaro. Né? Eu já fui Minion e me arrependi. Depois da saída de Sérgio Moro, o governo Bolsonaro só foi decréscimo ladeira abaixo. Mas eu tenho que reconhecer que em algumas partes o governo Bolsonaro tem feito, sim, coisas boas. Assim como na infraestrutura. Eu tava procurando, eu botei aqui no Google, estradas Bolsonaro. E me veio aqui 4, 5 reportagens sobre estradas, trechos de estradas, que o governo Bolsonaro deu prosseguimento. Exemplo, 14 de fevereiro de 2020, Bolsonaro inaugura a obra de pavimentação do trecho de 51 km da BR-163 entre Pará e Mato Grosso. O presidente participou da cerimônia no Pará, nesta sexta-feira 14 de fevereiro de 2020. Ele defendeu a agricultura em terras indígenas e criticou demarcação de áreas indígenas e quilombolas. Primeira notícia. Segunda notícia. Governo inaugura na Bahia 22 quilômetros de pistas duplicadas na BR-101. DINIT soma mais de 180 quilômetros de novas pistas entregues na Bahia. Ok, tranquilo. Mais um. Cadê? Aparece aqui pra mim. Bolsonaro vai à Bahia na segunda-feira inaugurar 26 quilômetros de estrada duplicada. O presidente Jair Bolsonaro viaja à Bahia na sexta-feira 26 para evento de entrega de 26 quilômetros de duplicação da BR-101, entre Feira de Santana e divisa Bahia-Sergipe. E aqui me explicando o que vai acontecer nessa rodovia duplicada aqui. Mais uma. Parece pra mim, vamos lá. Meu computador tá lerdo. Vamos lá. Aí quando o cara faz alguma coisa boa, dificilmente o governo Bolsonaro faz algo bom para a população. Quando faz, as pessoas acham alguma coisinha para falar mal da pessoa. Exemplo, olha o título da reportagem. Com aglomeração e sem máscara, vírgula, Bolsonaro inaugura trecho de rodovia na Bahia. Com aglomeração e sem máscara, Bolsonaro inaugura trecho de rodovia na Bahia. Ai, meu filho, é assim que a esquerda quer ganhar o poder de novo? Não faz uma autoanálise, não faz uma autocrítica e ainda distorce a manchete, cara. Não dá, cara. Não dá. O presidente da República, Jair Bolsonaro, inaugurou na manhã dessa quinta-feira, 21, um trecho de 67 km da BR-135, em Coribe, cidade do oeste da Bahia, distante 857 metros de Salvador. Sem máscara, o presidente causou aglomeração e realizou apenas um pronunciamento sem falar com a imprensa. A imprensa é essa que ele despreza, ok? Mas ano que vem, Bolsonaro vai estar de novo colado com a imprensa, porque ele quer se reeleger, então ele precisa da imprensa sim. Aí você deve estar falando, mas Rafael, você é bolsominion, meu filho. Eu saí desse barco faz tempo. Eu vou ler aqui só algumas listas de traições de Bolsonaro. Sancionou o fundão. Desde abril, quando o Sérgio Moro saiu, que eu pulei o barco junto com o Sérgio Moro. Exemplo, sancionou o fundão eleitoral, sancionou o juiz de garantia, emenda do Freixo. Cara, olha só. Outra observação importante. Não é porque é do Freixo que é uma coisa ruim. Não é porque é uma coisa da Bia Kicis que é uma coisa boa. Gente, parem com esse bipolarismo radical, gente. Parem com... Não é porque eu defendo o Bolsonaro que eu sou fascista. Não é porque eu defendo o Lula que eu sou comunista. Cara, que pensamento raso, que pensamento pequeno, que pensamento idiota, fútil. Enfim, continua na lista de traições de Bolsonaro. Sancionou o juiz de garantia. Sancionou a lei de abuso de autoridade. Sancionou limitações da delação premiada. Sancionou restrições da prisão preventiva. Sancionou a soltura de presos não submetidos à audiência de custódia. E aqui vai mais 50 traições de Jair Messias Bolsonaro. Né? Assim como também, olha só, o Arthur Duval, mamãe falei, fez uma pequena lista resumida de por que não apoia mais Jair Messias Bolsonaro. Eu vou ler aqui pra vocês. Cadê? Vamos lá, aparece pra mim.
petista na PGR, assessor de Toffoli no STF, indicado do Centrão no STF, Marcos Nunes Marques, na verdade, perdão, Lira presidente, 120 bi em cargos para o Centrão, líder do governo propineiro, tratolão, dólar alto, corrupção na vacina. Então, tipo, não tem mais como defender o governo Bolsonaro. Não tem mais como defender o governo Bolsonaro, cara. Tudo que ele prometeu está fazendo ao contrário. Aliás, eu acho que o erro do governo Bolsonaro, na verdade, foi ter prometido uma moralidade que não existe na política brasileira. Eu acho que esse foi o principal erro de Bolsonaro. Se ele tivesse sido eleito, mas não tivesse prometido essa moralidade, estaria tranquilo. Ou estaria um pouquinho mais tranquilo. Okay? Porque ele prometeu o fim da corrupção, castração química, prisão, ai meu Deus, essa palavra, prisão perpétua, e vai cortar o pilau dos pedófilos, e vai fazer aquilo. E não tinha como fazer, só que nós, a sociedade brasileira, como estava puta com a situação do Brasil, acreditou nessas mentirinhas, nessas falácias. Então nós votamos em Jair Bolsonaro pensando que ele ia revolucionar o país, o que não aconteceu. Ok? Então o maior problema de Bolsonaro foi ter prometido essa moralidade na política brasileira. Moralidade essa que não existe. Ok? Tem alguém me ligando, calma aí, sai daqui. Não. E uma coisa razoavelmente boa, é uma coisa que eu sempre falo nos meus vídeos. Nem Lula nem Bolsonaro, indecisos, lideram a sucessão presidencial. A terceira via que pode ter, mas eu acho que nós não temos cenário político para essa terceira via. Ou vai ser Lula, ou vai ser Bolsonaro. Mas enfim, saiu uma pesquisa aqui com 1.500 pessoas, lá, de 1.500 entrevistados pela West Consultoria, 57% ainda não escolheram candidato à presidência. Lula tem 21% e Bolsonaro tem 18% em intenção de voto espontânea. Uma pesquisa da Quest Consultoria, encomendada pelo Banco Genial Investimentos, que será divulgada nesta quarta-feira 7, mostra que há espaço para a construção de uma candidatura presidencial de centro, capaz de romper a polarização entre o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, e seu antecessor Lula, do PT. Segundo o levantamento, os indecisos são maioria nas intenções de voto espontânea, com 57%, muito à frente de Lula, que aparece com 21%, e de Bolsonaro, com 18%. Ciro Gomes, presta atenção, ai meu Deus do céu. Ciro Gomes é o Bolsonaro na esquerda, ele é autoritário, ele não tem competência pra bosta nenhuma. Estão entendendo? Ciro Gomes é o Bolsonaro da esquerda. Ele registra só 1% na espontânea, enquanto os demais postulantes ao Palácio do Planalto não atingem nem mesmo este percentual. Aí tá aqui, né? Lula 21, Jair Bolsonaro 18, Ciro Gomes 1, outros. A junção de todos os outros. 1. Nem Sérgio Moro apareceu aqui na entrevista aqui. Indecisos, 57%. Branco, nulo, não pretende votar, 3%. Ok? E nas eleições de 22, você prefere que vença Lula 41, Bolsonaro 24. Nem Bolsonaro nem Lula, 31%. E uma coisa que, já que pegou o gancho, e eu fiz essa cara ridícula que eu fiz agora, vou falar, para fechar o vídeo, 24, nada a ver com política. Na verdade, tem a ver com grupos que também seguem na política, mas não estão tão dentro assim, da política, mas faz parte da sociedade, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Grupo LGBT, aparece, não obrigado. Grupo LGBT vai à FIFA para obrigar a seleção brasileira a usar camisa 24 de jornal. Com uma ação já tramitada na Justiça do Rio de Janeiro, na qual eles questionam a ausência do número 24 das camisas da seleção brasileira da Copa América, falei rápido, né? Com uma ação já tramitando na Justiça do Rio de Janeiro, na qual questiona a ausência do número 24 nas camisas da Seleção Brasileira da Copa América, o grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT apresentou nesta terça-feira 6 uma representação ao Comitê de Ética da FIFA contra a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, pedindo uma investigação sobre o assunto, bem como a notificação da CBF para que apresente uma explicação. A gente nem vou continuar lendo. É um mimimi, é uma frescura, uma palhaçada. Não quer usar 24?
Azar, não usa 24. Bobeira, cara. Uma coisa é ter a causa, outra coisa é você querer impor algo à sociedade. Pelo amor de Deus, isso não vale. Não tá legal, não. Ah, meu Deus do céu. E mais uma coisa aqui, ó. Voltando à política, agora é o 04 Renan Bolsonaro. Renan Bolsonaro, Lulinha do mito, é suspeito de tráfico de influência. Lula da Silva, humilhante de São Bernardo, ressuscitado das profundezas do inferno pelo... Gente, que isso? Estado de Minas. Lula da Silva, meliante de São Bernardo, ressuscitado das profundezas do inferno pelo devoto da cloroquina Jair Bolsonaro, com o luxuoso auxílio de compadres do Suprema Corte, além de líder do Mensalão e do Petrolão, nos apresentou seus filhos Lulinha e Luleco, gênios do negócio, comparados a ninguém menos que o bruxo, o rei, o deus, o eterno Ronaldo Galuxo. Até a ascensão do Papito à presidência da República, o máximo de sucesso profissional alcançado pelo Ronaldinho dos Negócios foi limpar casa de elefante no zoológico de Santo André e dar corridas com alunos de educação física por aí. Mas sabe como é, né? Um dia, não mais do que de repente, um se tornou sócio da Oi, ex-Telemar, e o outro empresário dos esportes. Aí me falando aqui... Tá. E como novos tempos exigem novos filhos, eis que surge no horizonte o 24. Digo, 04, Renan Bolsonaro. Leve na desportiva brincadeira, ok? Disposto a humilhar os irmãos mais velhos, Panetone, Bananinha e Carluxo. Precocemente, com cara de canastrão de filme B mexicano, Renanzinho já começou por cima. Tratou de, em tese, traficar influência dentro do Palácio do Planalto com a bênção do pai. O filho mais novo do maníaco do tratamento precoce infiltrou um empresário no palácio e, numa espécie de emboscada, fez o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, ter com o ex. O assunto foi algo relacionado à construção civil e, segundo o próprio ministro, Lulinha Bolsonaro entrou mudo e saiu calado, ou seja, serviu apenas como cavalo de Troia e nada mais. Enfim. É isso. Renan Bolsonaro, Flávio Bolsonaro rachadinha, Eduardo Bolsonaro AI-5, Carluxo e Renan Bolsonaro, né, supostamente tráfico de influência. Ok? Sim. Essas foram... Na verdade, essa foi a notícia, né, importante do dia da prisão, da suposta prisão na CPI da Covid. Ok? E eu puxei mais alguns ganchos para outros assuntos. Se você curtiu o vídeo, dê um like. Se você não curtiu o like, não azar o seu, mas dê um dislike, explica por que você não curtiu. Vamos conversar, vamos dialogar, estou aqui para debater, ok? Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo. Se você quer ver mais conteúdo de centro, uma pessoa que dialoga com todos os lados, se você quer ver vídeos com uma pessoa que dialoga com todos os lados da moeda, entre nesse canal, se inscreva, curta, compartilha, ok? Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo, se Deus permitiu fazer mais um vídeo.